Meus amados, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a sua vida grandemente, amém? Vamos orar para a gente dar continuidade a esta live. E eu quero aqui pedir, eu não tenho o hábito de fazer isso, mas o que nós vamos tratar nessa live é muito importante. Certamente vai abrir nossos olhos, vai nos trazer um entendimento mais amplo do reino de Deus. Mas eu quero pedir para você, compartilhe essa live. Compartilhe essa live nos seus status, nos grupos. Compartilhe essa live nas suas redes sociais. E eu peço isso não para que eu possa ganhar, tirar algum proveito disso, mas é para um único objetivo. O verdadeiro evangelho alcance as pessoas. E nós, eu, você que está assistindo esse vídeo, assistindo essa live, independente da denominação que você frequenta, do tipo de crença que você tem, nós vamos fazer aqui uma análise da nossa vida, do verdadeiro evangelho. Porque nós estamos muito presos nessa geração a determinadas denominações, a determinadas igrejas. Nós estamos muito presos a determinadas crenças, e pelo fato de entender que devemos ter uma crença, isso é o bastante. Você entende o que eu estou falando? Isso é o essencial para alcançar o reino. E o verdadeiro evangelho passa longe disso. Não é uma crença que nos leva para o reino de Deus. Não é uma fé que nos leva para o reino de Deus. Não é somente congregar em determinada congregação. Não é simplesmente ou somente eu ser usado por Deus. Eu posso ser muito usado por Deus, você pode ser muito usado por Deus e não ter Deus. Você pode ler a Bíblia todos os dias, ter um profundo conhecimento e não ter Deus. O fato é, e a verdade é que quando você entra nas redes sociais, a gente vê uma banalização muito grande do verdadeiro evangelho. E através dessa banalização, desse evangelho misturado, desse evangelho adulterado, falsificado, milhões de pessoas estão sendo sugados por este evangelho. Porque é um evangelho que oferece muita prosperidade. Não que Deus não possa dar prosperidade, vem de Deus. E não é proibida a Bíblia em nenhum momento o proíbe de buscar a prosperidade. A prosperidade é de Deus, tudo é dele, ele é criador. Mas a centralidade do evangelho, a cada ano que se passa, a cada geração que se passa, está fugindo dessa centralidade. A essência do evangelho continua. O evangelho não muda, o evangelho é eterno, o evangelho é uma pessoa. É errado nós falar que as pessoas estão mudando o evangelho. Quando a Bíblia fala que estão distorcendo o evangelho, distorcendo a palavra, é porque estão falando deste evangelho de maneira errada. Não porque o evangelho mudou. A maneira que estão entendendo, ou propositalmente estão entregando este evangelho de maneira distorcida. Não que o evangelho mudou, é as pessoas que mudam ele, esse evangelho.
É as pessoas que torcem esse evangelho. Você entende? O evangelho não pode ser mudado. O evangelho ele é eterno e ele é uma pessoa. Jesus Cristo é o evangelho, é a palavra de Deus. Então entenda isso, ninguém pode mudar a palavra. Jamais isso vai acontecer. A palavra ela é eterna e ela é fiel eternamente. Não vai mudar. Agora, o ser humano, na sua mentalidade corrompida, ou por falta de conhecimento, distorce, ou propositalmente distorce para benefícios próprios. Então, o que a gente vê nas redes sociais é uma banalização. É uma banalização muito grande nas redes sociais. E por onde eu tenho andado, as experiências que eu tenho obtido juntamente com minha esposa, a Sônia Gonçalves Santana, quero mandar um abraço para minha esposa, também para meus irmãos, minha família, pai e mãe, no Maranhão, a todos vocês, amém? Mas volte aqui, vamos voltar aqui. Eu quero aqui conversar com vocês de maneira diferente. Porque é preocupante o que a gente vê nas redes sociais. E eu devo me fazer uma pergunta. Será se no momento que eu estou agora, eu sou salvo, eu sou uma serva de Deus? Tratando-se dos homens, eu sou salvo, eu sou um servo de Deus? Será se eu entendi o Evangelho? Será que no lugar que eu estou, independente da denominação, ou se é um templo, ou se é uma cabana, aquilo que eu adoro, isso é o verdadeiro Evangelho? Eu estou no caminho certo? Carlene, Pai do Senhor, filho, compartilha essa live, amém? Deus abençoe a sua vida. Bom ver você aqui. Então essa é uma pergunta que eu tenho que me fazer. Porque a maioria das pessoas no mundo não estuda as Escrituras. Não tem um relacionamento com Cristo pela meditação das Escrituras. Porque as pessoas entendem que ter um relacionamento com Cristo é só ir para uma determinada congregação no dia de culto. As pessoas entendem que para mim ter uma comunhão, um relacionamento com Cristo, com o Pai eterno através do Cristo, por obra do Espírito Santo, eu só preciso orar ou jejuar. Mas o meio central pelo qual nós conhecemos a Deus, a sua vontade, os dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da perdição, bênção e maldição, é pelas Escrituras. Será que nós que professamos a fé em Jesus diariamente ou 3 vezes, 4 vezes na semana, nós tiramos um tempo para se aprofundar nas Escrituras? Eu observo uma geração levada a ventos por dons espirituais, supostos dons, supostas profecias. A gente vê nas redes sociais coisas absurdas, tratando-se desse ponto, os dons espirituais, que é uma realidade, sempre foi uma realidade na igreja, e que foi dado pelo nosso Senhor Jesus para a sua igreja. Mas as pessoas que usam esses dons, ou supostamente usam esses dons nas redes sociais, de fato são os dons reais da Bíblia? As línguas que a gente vê tantas pessoas brincando com elas nas redes sociais, de fato é as línguas das Escrituras? As profecias, assim diz o Senhor, assim fala o Senhor, assim revela o Senhor. De fato, é da parte de Deus? Porque a gente percebe uma geração que não tem mais discernimento. Um dos principais dons espirituais é o dom do discernimento de espíritos, que é a capacidade dada pelo Senhor, através da obra do Espírito Santo em nós, para a gente discernir os espíritos. Essa mensagem vem da parte de quem? Qual é a fonte dessa mensagem que eu estou ouvindo? Nas redes sociais ou no culto onde eu estou? Essas línguas, essas profecias que a gente está ouvindo, qual é a fonte delas? Qual é a origem?
Aí é onde entra o dom de discernir, ou de entender, compreender, a capacidade de compreender a origem. Então já não tem mais isso na nossa geração. A igreja ela tem problemas. Não procure uma igreja sem problemas, que não vai existir. Eu quero dar ênfase aqui a esse ponto. Porque a igreja de Jesus Cristo, comprada pelo seu sangue, ela está no processo de transformação, regeneração contínua. E isso se dará até a morte do crente. Até o dia da glorificação do corpo. Então tem problemas na igreja de Cristo. Pessoas erram, pessoas caem, pessoas tropeçam, pessoas falam mal, pessoas têm inveja, tantas outras coisas, pessoas se corrompem. Mas eu preciso entender esse princípio. Eu não posso entender que vai existir uma igreja perfeita, porque ela será perfeita só quando for glorificada. No entanto, ela está sendo transformada e esse processo é um processo contínuo. No entanto, isso não nos tira a responsabilidade de, cada dia, parecermos mais com Cristo. Mas eu estou pontuando isso para a gente entender a banalização que está dentro das igrejas. Voluntariamente, com propósitos errados, visando lucrar com o evangelho, pregações absurdas, pessoas que estão enriquecendo, cobrando o evangelho, dando valores ao evangelho, ou seja, literalmente vendendo a palavra de Deus. E toda essa banalização. E as pessoas inocentes, aquelas pessoas que são verdadeiras, vivendo necessidades, às vezes privações, portas fechadas, enfermidades. Então, o que eles estão fazendo? Eles usam campanhas, 12 dias para 12 meses de bênção. Propósito com valores absurdos, que a pessoa tem que pagar um determinado valor para poder entrar na campanha, para poder ser abençoado. Ou seja, o que eles entregam é que as pessoas, para ser abençoado, têm que entrar em determinadas campanhas e pagar valores absurdos. E muitas pessoas, por falta de conhecimento e ter fé, aquelas pessoas têm fé, são inocentes quanto ao conhecimento, estão sendo enganados, mas têm fé. Por isso que tem muitos milagres no meio desses lugares. Não é por causa das pessoas que estão ali oferecendo esse tipo de evangelho. É por causa da fé das pessoas que vão ali buscar. Mesmo não sabendo, mesmo sendo enganados, mesmo não sabendo que estão sendo induzidos por um evangelho distorcido, enganoso, essas pessoas são abençoadas. Porque eles vão ali com a fé genuína, acreditando em Deus. E por falta de conhecimento não entende o que está sendo pregado e está sendo entregue. A ênfase àquilo que está sendo dado pelos que têm um conhecimento, principalmente falando de líderes corrompidos, que vivem em benefício do dinheiro, amantes de si mesmo, amante do dinheiro. Então é isso que a gente está vendo nas redes sociais. Então eu estou tratando desse assunto um pouco aqui, para que nós viemos parar e olhar para nós, fazer uma reflexão. E eu posso mudar de vida, a começar a ter um relacionamento mais profundo com Deus através do estudo das Escrituras. Ter prazer em ouvir mensagens que vêm da parte de Deus. Porque eu tenho observado que as pessoas são multidões em live onde tem revelação. Assim diz o Senhor. A pessoa é usada em línguas. Tem muitos fiéis que é tremendamente usado e isso é benéfico. Vem da parte de Deus, mas a maior parte deles é fingimento, é carnalidade. Não tem nada de Deus. Então você vê nessas lives que não tem palavra. Não tem palavra, não tem ensinamento.
O que tem são profecias. E profecia não muda a vida de ninguém. Quando ela é recebida, que vem da parte de Deus, muda. Mas quando vem da carnalidade, daqueles que estão do outro lado te enganando para arrancar o teu dinheiro. Quantas pessoas no mundo lesados financeiramente por homens corruptos? São milhões os testemunhos. Quantos milhões e milhares de pessoas que saíram da igreja porque condena toda a igreja por causa de alguns. É por causa desse tipo de coisas. Eles usam o evangelho para tirar o que você tem. Sendo que tudo o Senhor nos deu de graça, inclusive a salvação. Você não precisa comprar bênção. Você não precisa do mediador para chegar até Deus. Você só precisa entrar no seu quarto, que não fala de uma geografia, mas de um relacionamento íntimo, pois um quarto é um lugar mais íntimo de um casal dentro de uma casa. Então quando Jesus fala em Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, usando a igreja numa figura de que Cristo é o noivo, futura esposa, e que a sua igreja é a noiva, futura esposa, ele está falando de um relacionamento íntimo, quarto. É de uma vida profunda na presença dele, para que ele possa revelar os seus mistérios e nos direcionar. Porque se nós estamos distante de Deus, temos um relacionamento superficial, nós vamos ficar, nós vamos ficar, como eu posso falar para você, muitos vulneráveis aos enganos deste mundo. Através da mensagem que supostamente está falando de Cristo. Profecias, a gente não consegue discernir, a gente não sabe a origem, a gente recebe e se frustra. Quantas pessoas frustradas porque recebeu uma palavra? Supostas profecia entre aspas. Profecias que a pessoa ia ser curada, profecias que o cadeirante ia levantar, profecias que porta ia se abrir, profecias que a empresa ia se levantar, faliu, o enfermo não foi curado, o enfermo morreu, aí ao contrário de ter vida, conforme a profecia. Então tudo isso, Deus não tem nada a ver com isso. São coisas da carnalidade, da corrupção dos seres humanos, do homem pecador que não se arrepende, do homem pecador que não reconhece a sua miséria, mas que usa tudo isso para tirar proveito próprio, se beneficiar. Milhões agora de pastores, líderes religiosos, apóstolos, enfim, independente do cargo eclesiástico ou o nome que se usa, nesse momento estão em mansões, carrões, jato, avião. Repito, é proibido ter prosperidade? Não, a prosperidade é de Deus. Se você quer prosperidade, trabalha, que Deus vai abençoar. Um trabalho honesto. Marcelo, eu quero prosperar. A prosperidade vem de Deus. Trabalhe, Deus vai te honrar. Mas o que eu estou falando não é disso. Eu estou falando de roubo, de corrupção, de contrabando dentro da igreja. Os púlpitos sendo usados para contrabando. Infelizmente, a igreja tem sido um ponto de lavagem de dinheiro. Eu fico pensando para as pessoas que fazem isso, de forma explícita, a pessoa não oculta isso, a pessoa não tem mais prazer nem de ocultar isso. É escancarado. Pois a gente vê algumas coisas nas redes sociais, é escancarado. É vergonhoso isso. Mas um dia eu preciso entender que eu vou estar em frente ao juiz, o grande juiz. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 21, o versículo 8, que está escrito assim:
Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicídios, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Dentro do contexto que está esse versículo, está falando da Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21. E aqui está falando, o versículo 8, dos tipos de pecado. Aqui nós temos uma pequena lista de pecados que as pessoas que estão aqui nesse juízo, do capítulo 20, do verso 15 ao 15, do verso 11 ao 15, e se estende aqui para o capítulo 21, das práticas dessas pessoas que estão aqui ressuscitadas diante do trono. João está tendo uma visão no capítulo 20, o versículo 11, dos mortos, e viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriu-se os livros, e abriu outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Verso 13, deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo a sua obra. Verso 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Verso 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. João ele tem uma visão do julgamento do trono branco, que é o último julgamento depois do milênio. Todos que morrerem sem Cristo, ou aparentemente em Cristo, ressuscitarão nesse juízo. Não ressuscitarão na vinda de Jesus, no arrebatamento, e nem no reino de Cristo, quando ele vier para estabelecer o milênio. Mas depois do milênio, para o juízo, o grande trono branco. Então aqui quando ele fala, viu os mortos, esses mortos são todos os perdidos de todas as gerações que rejeitou o evangelho. Viu os mortos. Por que ele viu os mortos? Porque são os mortos no pecado. Morreu no pecado. Apocalipse 21, versículo 8. Prostituição, pornografia, mentira, idolatria, pessoas que adoram imagem, pessoas que adoram santos, pessoas que adoram o homem, pessoas que adoram tanta coisa e não adoram o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Deus. Só Deus deve ser adorado. Só Cristo deve ser adorado. O Espírito de Deus deve ser adorado. Então, elas serão julgadas segundo as suas obras. E não segundo as obras de Jesus. Mas um detalhe importante é que está dizendo aqui que os idolatras, os fornicadores, enfim, uma série de pecados que essas pessoas viveram na prática enquanto esteve na terra, continuaram a viver desta forma, não entregaram a vida para Cristo, e se entregaram, não renunciaram. Então estão sendo julgados segundo as suas obras, porque rejeitou a obra de Cristo. Preste atenção, o homem ele vai ser condenado, milhões e milhares estão sendo condenados e vão ser condenados, não é por causa dos seus pecados, mas é por causa de rejeitar o perdão de Deus em Cristo. Porque toda a humanidade estava em uma condição só, todos pecadores, condenados à perdição eterna. Não existe ninguém justo, não existe ninguém bom, ninguém pode chegar a Deus pelos seus méritos. É por isso que a Bíblia fala que a salvação é pela graça e não por mérito, ou seja, por alguma coisa boa que você faz. Porque não existe ninguém bom, segundo a Bíblia, na terra. Porque todos são pecadores. Todos estão separados de Deus. Mas Cristo reconciliou a humanidade. Mas eu só posso ser reconciliado com Deus se eu reconhecer a Cristo. Através de uma mudança e uma transformação de vida. O texto principal que eu quero ler aqui nesta live, que é o capítulo 1, versículo 16, que está escrito assim, de Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
é o poder de Deus para a salvação de todos que crer. O Evangelho, ele é o poder de Deus, e esse poder de Deus transforma a vida das pessoas. Muda a vida das pessoas. É o poder de Deus para a salvação. A mensagem central das Escrituras é salvação. Porque no capítulo 19 de Lucas, o versículo 10, está escrito que Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem que se perdeu, Marcelo? A humanidade estava destituída de Deus, ou seja, separada de Deus. Mas Cristo veio reconciliar. Então é pela fé nesta obra redentora de Jesus Cristo que eu sou aceito por Deus como perfeito, como santo, como justo, como uma pessoa que não tem nenhum pecado. Porque no céu só entra quem é perfeito. Você sabia disso? Se eu tiver um pecado, eu não entro no reino dos céus. Se eu tiver muitas obras boas e um pouquinho de pecado, ainda assim eu não entro no reino de Deus. Porque lá não pode entrar pecado. Porque lá é puro. Não existe pecado lá. Então, por mais que você faça obras boas, as obras boas não podem te salvar. Ter obras boas é muito bom. Ter um coração generoso é muito bom. E o que se espera de um homem regenerado, de uma mulher regenerada em Cristo, é que pratique o amor ao próximo. Mas em Cristo, sem Cristo, a obra não te leva para a salvação. Porque você é pecador. E não importa o tipo de pecado que você está cometendo ou cometeu. Para entrar no céu temos que ser perfeitos. Marcelo, e se nós somos pecadores? Nenhum de nós faz o que é bom. Como que nós vamos entrar no céu se só entra pessoas perfeitas? É exatamente isso. É aí que entra a graça. É a justiça de um santo. É a justiça de um homem perfeito. É a glória de um homem perfeito que é colocada sobre mim e sobre você, pecador. E Deus olha para nós e não vê nós, vê a justiça do Filho. Deus olha para nós e não vê a nossa santidade, vê a santidade do Filho. Vê a verdade do Filho, não a nossa própria verdade. Vê o amor do Filho, não o nosso próprio amor. Não depende de você a salvação. Nesse quesito. Claro que o homem ele tem que entrar com resposta ao Evangelho. Porque eu posso rejeitar isso. Mas você não é salvo pelo aquilo que você faz. Você é salvo por simplesmente crer. E esse crer, ele leva a uma mudança de vida e uma transformação, um impacto muito profundo na sua vida. Então aqui no julgamento, estarão todos mortos espirituais, ressuscitados, porque rejeitou o Evangelho. Ou aceitou, mas caminhou em Cristo e por um determinado tempo se afastou de novo do Evangelho. Ou nunca recebeu o Evangelho. Não conheceu o Cristo verdadeiro. Não conheceu a palavra verdadeira. Porque o Evangelho, as boas novas, é o poder de Deus que traz transformação, pois o verdadeiro Evangelho, ele transforma a vida do homem pecador, a cada dia a imagem e semelhança de Cristo. É por isso que o texto está dizendo que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, porque este poder de Deus que nos leva à salvação é que traz uma capacitação, é que traz a regeneração da imagem e semelhança de Deus no homem, que lá em Gênesis foi corrompido, foi distorcido e não perdido. O homem era santo, como Deus é santo. O homem era perfeito,
como Deus é perfeito. O homem amava na sua plenitude, como Deus é o próprio amor. O homem era justiça, Deus é justiça. A imagem significa reflexo e representação. O homem é a imagem de Deus na terra. Ele reflete o caráter de Deus. Mas o caráter moral e espiritual do homem foi corrompido pelo pecado. E esse evangelho traz novamente essa essência de regeneração. O poder de Deus aqui, que Paulo está falando, é o poder de regenerar. Porque a religião não pode te regenerar. Não pode te mudar. Somente o verdadeiro evangelho pode mudar a tua história. Pode mudar a tua personalidade, o teu caráter moral e espiritual. O homem caído, ele vive preso nos seus prazeres. O homem na vida de iniquidade, ele faz aquilo que agrada a ele mesmo. A religião é só um lugar para se esconder. Mas entra e sai, a vida não muda. Pessoas que têm crença que vai para os seus lugares determinados, acreditando estar indo no caminho certo. Mas quando sai dali, vai se prostituir, vai beber, vai fumar, vai falar da vida alheia. Ama um, outros não. Perdoa uns e outros não. Fala com um e com outros não. Isso é religião. Muda a barba, muda o corte de cabelo, até as vestes. Mas o coração permanece podre. Porque o coração da humanidade é podre. O meu coração, o seu coração é podre. Cheio de iniquidade. Essa é a realidade do Evangelho. Então eu preciso entender isso, para que eu compreenda que eu sou um ser desprezível e miserável quanto à minha própria natureza. E que eu preciso do socorro, da redenção de Cristo Jesus na minha vida. E muitas pessoas não entendem isso. Se você congrega num lugar até hoje e a sua vida não mudou, você está no lugar errado. Você tem ouvido até então o evangelho errado. Você não compreendeu o reino de Deus. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem crer. A salvação é pela fé. A mensagem central é salvação. Você entende isso? Mas muitos estão entregando outro evangelho. É o que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito, que não recebeste, ou outro evangelho, que não abraçaste com razões e sofreis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto: eu já dei o conhecimento para vocês do verdadeiro Cristo. Minha esposa acabou de entrar aqui. Oi, amor, tudo bem? Está trabalhando agora. Paulo estava dizendo para a igreja, porque na igreja de Corinto estava entrando lá apóstolos, profetas, que pregavam no nome de Jesus, mas é um Jesus que era pregado em parte, que pregava outro espírito, outro evangelho. O que Paulo está falando é que aquilo que estava entregando para eles não era o verdadeiro Cristo, não era o verdadeiro evangelho, não era o verdadeiro espírito, outro Jesus, outro espírito e outro evangelho. O mesmo Paulo, ele fala no capítulo 1 de Gálatas, o versículo 6, Gálatas capítulo 1, o versículo 6, ele está falando do mesmo assunto. Maravilho-me de que tão depressa
passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Olha o verso 8 que ele fala. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Essa palavra transtornar no grego original é perverter, é mudar, é alterar. Está mudando-se o evangelho. Estão alterando o evangelho. Porque é o evangelho que não transforma a vida de ninguém. É o evangelho que está levando a humanidade para a condenação. É o evangelho que te oferece, como diz o ditado popular, tudo nesta vida, o melhor desta vida, mas aquilo que é a essência do evangelho não te oferece. Isso são alguns que pregam o verdadeiro evangelho. Sabe por quê? Porque o verdadeiro evangelho não te gera lucro para quem está pregando. O verdadeiro evangelho só vai pregar quem ama almas, quem entende o reino de Deus e também quer ir para lá. O verdadeiro evangelho, ele não é fácil. Quem contou para você que é fácil viver o verdadeiro evangelho? Não é. Porque o verdadeiro evangelho se trata de renúncia. E a maior dificuldade que nós temos, seres humanos, pecadores, é de renunciar à nossa vontade em favor da vontade de Deus. Jesus como filho perfeito, o padrão perfeito de Deus para entrar na eternidade, porque Jesus como homem, ele é o padrão perfeito do homem. Ele é o último Adão. O que você vai mais ver nos ensinos de Jesus é: seja feita a tua vontade. Não seja feito como eu quero, mas como tu quer. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que Jesus falava tanto sobre a vontade do Pai e a vontade do homem? É porque o homem, ser humano caído, ele é dominado pela sua própria vontade. Ele faz aquilo que deseja a sua natureza. Mas Jesus está trazendo o padrão de Deus para a eternidade. E dizendo, não é a minha vontade, é a vontade dele. Não é a vontade minha, é a vontade dele. Pai, passa de mim este cálice, todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres, seja feita a tua vontade. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, verso 2. Ali está falando de uma transformação. Deixai-vos que Deus o transforme pela renovação da mente. Para que, só depois de uma transformação, só depois de eu deixar, porque eu preciso deixar, por quê? Porque o homem pode resistir. Para me deixar é porque eu posso resistir, eu posso não deixar. Esse que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, por quê? Porque tem muitas pessoas que ouvem, mas não abrem. A ideia de você ir numa vizinhança, pedir alguma coisa, chamar alguém, bater na porta, a pessoa está lá dentro, ouve, mas não abre, porque não quer te atender. É a mesma ideia de Romanos 12, verso 2. Deixai-vos, na versão NA, deixa que Deus o transforme. Por que eu tenho que deixar? Porque eu posso impedir. Eu posso rejeitar ou receber esse evangelho em parte, que é a mesma coisa de não receber. Eu não posso ficar em cima do muro. Então é tempo de nós sairmos do muro. Se nós estamos no muro. Então eu preciso entender isso. Estão transtornando este evangelho, mudando. Pregando aquilo que apraz aos que estão pregando. Então as pessoas estão confusas. As pessoas não sabem mais para onde ir. As pessoas vão numa denominação, lá pregam uma coisa. As pessoas vão em outra denominação, pregam outra. As pessoas vão para a rede social, chega lá, tem outra coisa sendo pregada. Aí tem os remanescentes, mas mais é os que estão corrompidos pelo engano e por amor ao dinheiro. Então as pessoas não têm uma comunhão ativa, profunda com Deus, então ficam perdidas. Mulheres e homens piedosos, que têm um coração bom, mas estão sendo enganados. Estão seguindo o caminho largo de perdição. Não, mas a pessoa é uma pessoa boa. Mas não importa, porque não existe ninguém bom, todo mundo precisa entender a necessidade de um Redentor.
Marcelo, mas fulano era uma pessoa boa. Se não entregou a vida para Cristo, não pode ser salvo. Se não se arrependeu e não houve transformação, é por isso que o texto está dizendo, é o poder de Deus para a salvação. Esse poder é porque esse poder transforma a vida da pessoa. Porque o objetivo do Evangelho é trazer a imagem, semelhança de Deus plena, como era antes. Preste atenção. Olha só. 2 Coríntios 13, 18. Ao Evangelho. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O que Paulo está falando? Paulo está falando da regeneração. Paulo está falando da imagem e semelhança de Deus. Os salvos estão sendo transformados de glória em glória. Eles refletem como um espelho, que você olha para o espelho e você vê a sua imagem. Ok? Você vê a sua imagem. Por que você está vendo a sua imagem? Porque você está olhando para o espelho e o espelho reflete a sua imagem. Paulo está usando uma linguagem popular tão comum entre nós. Da mesma forma, o cristão, o salvo, ele tem que refletir nele a imagem do Cristo. O caráter moral e espiritual do Cristo. Isso é evangelho. Mas a pessoa está na igreja, está se prostituindo e acha que isso é certo. A pessoa está na igreja, mas está nos vícios, mas não faz nada para mudar isso. A pessoa quer viver assim. Eu não falo de pessoas que estão, mas que estão lutando para sair. Pessoas que têm conhecimento da verdade, mas vivem na mentira. Mas que já têm esse conhecimento. Ou outras pessoas que não conhecem essa realidade, mas que estão ouvindo pessoas que não estão dando para ela e para ele essa verdade. Por quê? Porque a intenção desses ministros, desses falsos apóstolos, o anjo que se transfigura como anjo de luz, Paulo está falando disso. Dos falsos ministros que prega Jesus e que aos olhos de muito parece ser Jesus, mas é Satanás se transfigurando como anjo de luz, ou seja, eles estão falando de Deus. Então é Jesus. Esse aqui é o caminho certo. E essas pessoas que entendem assim não têm profundidade com Deus. Então Deus não pode falar com elas e com eles. Por quê? Porque é uma vida rasa. É uma vida de pegar a Bíblia só para ir para o culto. É uma vida sem consagração. É uma vida sem renúncia. Todo dia nós temos que renunciar. Todo dia, toda hora, todo momento. Isso é o verdadeiro evangelho. Nós estamos sendo transformados. É por isso que eu falei, se você não foi transformado e não está sendo transformado, está no lugar errado. E tem recebido o evangelho errado. Porque o evangelho vai confrontar a tua vida. Ele vai derrubar dentro de você a natureza pecaminosa. Ele vai mostrar para você que tudo na sua vida está errado e que precisa mudar. Isso é o verdadeiro evangelho. Em 2 Timóteo capítulo 3, olha só o que está escrito aqui, na versão transformadora. Segundo Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. É isso que a palavra de Deus faz com o homem pecador. Nos mostra que estamos errados. Nos corrige porque estamos errados.
nos mostra o caminho certo, faz a gente perceber o que está desordenado na nossa vida. Mas as pessoas não querem ouvir mais Bíblia. As pessoas querem profecia e línguas nas redes sociais. De homens corruptos que estão vivendo na carne e tirando o seu dinheiro e o seu tempo e te levando para a condenação. Com outro Jesus, outro espírito mundano e outro evangelho, que é o evangelho distorcido, não porque o evangelho pode ser mudado pelo homem, porque o evangelho é eterno, repito. Mas o homem usa aquilo que lhe apraz. Pega alguns versículos dentro das escrituras e passa para o mundo através das redes sociais. Versículos isolados. Metade da mensagem. Transtornando a verdade de Deus. Através da injustiça. Detendo a verdade. É o que a gente vê nas redes sociais. É o que a gente vê em todo lugar. Mas ainda tem os remanescentes que ama a tua alma e que quer te ver no reino de Deus. A mensagem da cruz é salvação. Bênçãos terrenas, o Senhor vai te dando dentro do propósito dele, no tempo dele. Mas não se detenha com as coisas dessa terra. Mas se derrame, se entregue plenamente a Cristo. E deixe ele mudar a sua vida. Porque a mudança de vida só acontece quando Deus, através da fé em Jesus, coloca dentro do homem pecador que ouviu a mensagem, se arrependeu e deseja essa mudança. Pelo Espírito Eterno, a natureza de Deus, que são os frutos do Espírito. Todos salvos manifestam os frutos do Espírito e diariamente vai manifestando em níveis maiores esses frutos. Piedoso, ama quem não deve ser amado, perdoa, paz com todos, amor ao próximo, bondade, verdade, fidelidade, fé. E isso vai aumentando cada dia. Quem é impactado pela verdade de Deus nunca mais é a mesma pessoa. O seu semblante muda, sua fala muda, suas vestes mudam. Não falo de doutrina de homem. O tirar e o colocar, faça isso e aquilo, é doutrina de homem. O verdadeiro evangelho, você faz tudo por amor. Não é porque estão mandando. O verdadeiro salvo não vai para a igreja porque estão mandando. Ele está indo porque está sendo levado por alguém que manifestou a sua graça dentro dele. O verdadeiro salvo, ele não precisa ouvir pessoa falar que tem que amar a Deus, porque ele ama a Deus espontaneamente, porque o amor de Deus já está dentro dele. Mas o amor da religião é mentiroso. É da boca para fora. O amor de quem não foi convertido é da boca para fora. Isso é o verdadeiro evangelho. Então, peço a você, compartilhe essa live. Porque os dias são difíceis. Você que quer entregar a vida para Jesus, que está assistindo essa live. Louvo a Deus pela vida da Carlene, minha esposa amada que está aqui. Que está vendo a live. Entenda o verdadeiro evangelho. Transformação à imagem, semelhança de Jesus Cristo. Romanos 8, versículo 29. Está escrito: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse é o evangelho. Transformação de caráter moral e espiritual. O que é o caráter moral, Marcelo? O homem caído se perdeu na luxúria, na mentira, na pornografia, na vaidade, no seu eu. Caráter espiritual. Adora tudo menos a Deus, porque não conhece a verdade. Então Deus manifesta na sua vida a sua graça. E abre a sua mente e o seu entendimento
para conhecer o único Deus, para conhecer o único mediador, para conhecer o único Espírito da verdade, do consolo, do ensino, o que nos guia, o professor que ensina. Jesus não disse: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e continue do mesmo jeito. Ele disse: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Vinde, e a princípio eu vou aliviar. Continuando, eu vou ensinar, para que depois haja descanso na alma. Porque o pecado afeta a alma e condena a alma. Mas a graça nos trouxe redenção. Espírito, alma e corpo. Então você que está assistindo essa live neste momento: Marcelo, eu estou na igreja, mas continuo nos mesmos vícios e não sinto desejo de abandoná-lo. Você nunca experimentou o Evangelho. Nunca experimentou o Evangelho. Marcelo, eu frequento a religião A e B. Você foi transformado lá? Você deixou de mentir? Você sente o prazer de amar, de buscar a Deus? Você sente o prazer pelas Escrituras? Você sente o prazer pela oração? Você foge do pecado? Não acontece nada disso. Então não aconteceu. Você não recebeu o verdadeiro Evangelho. Ainda não aconteceu. Você que tem um prazer, essa palavra falou com você, e você quer conhecer esse Cristo, não importa a crença que você tenha. Repita: a tua crença não te levará à salvação. Só a fé em Jesus Cristo. Não importa o que você fez ou o que você está fazendo. Não importa a prática, o tipo de pecado que você pratica até agora. Repito, toda a humanidade é o trapo da imundícia diante de Deus. Não importa o tipo de pecado que você pratica. Não importa o tipo de religião. Eu só preciso entender que só existe um caminho, só existe um acesso, só existe um mediador: Jesus Cristo, homem. Ele pagou a dívida que eu e você tinha com Deus. Colossenses 2,14. Ele cancelou o escrito de dívida. Ele nos amou primeiro. Por que, Marcelo, que ele amou primeiro? Porque nós somos incapazes de amar a Deus do jeito que Ele quer que amamos. É impossível. Ele nos amou primeiro e por isso Ele nos traz até Ele, através da mensagem da cruz. E essa mensagem, que é o poder do Evangelho, é o poder de regeneração. É o poder que me transforma todo dia a parecer mais com Jesus, a manifestar, a refletir o caráter de Deus na terra, a começar dentro de casa, no relacionamento com a esposa, com o esposo, com os filhos, na sociedade. Aonde você chegar, você refletir, transmitir, como carta aberta, as pessoas te lerem. 2 Coríntios 3, versículo 2. Vós são a carta de Cristo, que o mundo ler. Como que o mundo tem nos lido? Uma vez que professamos a fé em Cristo, como que o mundo tem olhado para nós? E como o mundo tem lido em nós? É o reflexo de Jesus Cristo, ou nosso próprio reflexo, ou a nossa própria conduta maligna, carnal e diabólica terrena. O verdadeiro Cristo vive e reina, morreu, ressuscitou,
à direita do Pai, salvando e operando um milagre. O Espírito do Senhor paira sobre a terra, pregando a palavra e manifestando e testemunhando dessa verdade há mais de 2000 anos, no coração do homem pecador. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. E a igreja, ele diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar para você que quer entregar a vida para Jesus. Vamos orar para você que quer reconciliar com Jesus, que saiu do Evangelho e não tem força para voltar. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pela vida daqueles que estão assistindo essa live. E entende esta live neste momento. Compreende, Senhor, agora a Tua palavra. O reino de Deus e a sua justiça. A verdade, Senhor, absoluta, que é o Senhor. O Senhor é a própria verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque o homem está preso, Senhor, no pecado. Aquele que pratica o pecado é servo do pecado. O pecado ele é como um senhor que escraviza o ser humano. E por conta disso, o homem não pode sair dessa escravidão sozinho. Ele precisa de um salvador, de um redentor. Por isso o Senhor fala no mesmo capítulo 8 de João, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Porque pode existir uma libertação falsa. Por isso ele fala verdadeiramente. Pois pode ser uma falsa libertação, como está acontecendo na vida de muitos agora. Muitos estão vivendo a falsa libertação. Não a verdadeira libertação. Verdadeiramente sereis livre da prisão do pecado. Esse homem, Senhor, que está assistindo essa live, o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. O Senhor não imputa os seus pecados, Senhor, no tempo da ignorância. Mas a mensagem que o Senhor traz para nós é que todo homem se arrependa. É que toda carne te glorifique. Porque um dia todos havemos de ser julgados. Uns salvos e outros condenados por rejeitar o teu amor. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou ainda nós em pecados, enfermos, doentes. O Senhor nos amou. João 3,16 é o versículo mais conhecido do mundo. Mas dentro do mesmo contexto, o versículo 36 fala da ira de Deus que permanece sobre aqueles que não creem em Jesus. Aqueles que não creem, a ira de Deus permanece sobre ele. Talvez você se pergunte, Marcelo, o que é a ira de Deus? É o homem ser banido da presença de Deus para sempre, no lago de fogo e enxofre. Não por causa dos seus pecados, mas porque rejeitou o amor de Deus. Dentro do contexto do amor está a ira de Deus. Muitos estão pegados no amor e estão esquecendo da ira. Muitos estão pegados, Senhor, na justiça de Deus, na bondade de Deus. Mas Deus, por ser justo, Ele é fiel à sua palavra. É salvação ou condenação. E o único meio, Senhor, é Jesus Cristo, que nos lava com teu sangue. Lava este homem, esta mulher com teu sangue, que está entregando a vida delas, agora para Jesus. Aonde estiverem, no país que estiverem, aqueles eu oro por aqueles que se desviaram, mas que necessita de voltar e não tem força. Quebra agora as armadilhas, as correntes espirituais malignas que aprisiona ele e ela. Seja agora destruída em nome de Jesus. Correntes do inferno, seja agora destruída em nome de Jesus. Renova ela, Senhor. Renova ele. Renova os teus filhos. Em nome de Jesus. E levanta esse exército. Levanta, Senhor, o vale de ossos secos. Abre a sepultura. Bendito seja o teu nome santo. Abre essa sepultura neste momento. Espiritual. Morte espiritual. Deus, em nome de Jesus, opera de maneira sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa live. Em nome de Jesus. Deus abençoe a Carlene. Deus abençoe a minha esposa amada.
Que o Senhor fortaleça cada um de vocês. Deus abençoe meu irmão Chiquinho, que recentemente Deus fez uma obra gloriosa na vida dele. Ele reconheceu, ele conheceu o verdadeiro evangelho. E não precisa nem falar. É só olhar para ele. Assim como todos, quando tem um verdadeiro encontro com Jesus, não porque nós encontramos Jesus, porque isso nos impede de chegar até ele, a natureza pecaminosa. Quando Adão pecou, a primeira coisa foi se esconder. O primeiro sentimento foi ter medo. O primeiro sentimento foi se cobrir do seu jeito. E a quem ele tinha uma comunhão profunda, outra hora, agora ele se esconde dele. Então Deus vai até ele e não ele vem até Deus. Por quê, Marcelo? Por causa do pecado que faz separação entre o homem e Deus. Entre Deus e o homem. Mas ele vem com a sua graça. Onde estás? Ali já está manifestando a graça. O Senhor está dizendo, venha, apareça. Fale. Deus não deseja como fica escondido. Porque não quer largar a vida de pecado. Mas o próprio Deus te capacita a vencer o pecado. Amém? Permaneça nele. Tudo aqui passa. Usufrua da vida, mas no temor e no tremor de Deus. Usufruindo do melhor da terra, mas sempre com o foco na eternidade. Não tire o foco da eternidade. Porque esse é o plano de Deus para todo ser humano. Redenção, regeneração, novo céu, nova terra. Novo governo, o governo de Jesus absoluto sobre toda essa terra. A regeneração de tudo que você vê ao seu estado original. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Mas nós precisamos nos arrepender. Deus abençoe. Fique na paz.